Gloss Gel Glaze Vegan Rosa, 10 gramas. Ativos: 10% de solução de pigmento Lipo Red Lake, 7 a 15% em óleo de algodão, 1,5% de dióxido de titânio revestido, 2% de Plump Oil Active, 2% de flavorizante lipo natural marshmallow, baunilha, sucralose solução quantidade suficiente, Gloss Gel Glaze Vegan quantidade suficiente para 10 gramas. Equipamentos: balança digital, tamiz, peneira, grau e pistilo de porcelana, espátula de metal, sacos alimentícios de 3 litros, seringas Luer Sleep de 20 ml, mangueira cristal, embalagens Gloss Soul Prata de 6 ml, embalagens Gloss Pocket Prata 1,2 ml. Meu nome é Luiz Roberto, sou gerente de produtos da Embrafarma All Premium e agora eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a nossa base Gloss Gel Glaze Vegan, uma base de origem vegetal, a base de jojoba, numa tonalidade rosa. Eu gostaria de falar um pouquinho então para vocês sobre pigmentos e óxidos de ferro. Os óxidos de ferro, eles são produtos que te dão uma cobertura muito boa, mas eles têm tonalidades mais pastéis. Então são muito interessantes para tons de nude por serem mais opacos. Você consegue também fazer ajustes para tons mais claros e aumentando ainda mais a cobertura com o dióxido de titânio revestido. No caso dos pigmentos orgânicos, nós já temos cores mais vibrantes e coberturas muito boas também. E no caso dos pigmentos orgânicos, se você quiser tonalidades abaixo, uma cobertura ainda mais superior e um tom um pouco mais opaco, você também pode utilizar o dióxido de titânio revestido. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o gloss rosa com a nossa base vegetal Gloss Gel Glaze Vegan, que como eu comentei, é uma base menos viscosa, mais fluida e com uma transparência maior e, consequentemente, uma cobertura um pouquinho menor. A primeira etapa é a gente fazer a abertura do pigmento orgânico. Hoje muitas pessoas às vezes colocam abrindo pigmento orgânico em Fisaton ou mesmo em moinho. Hoje você consegue sim, de uma forma mais simples, conseguir abrir esse pigmento. Então normalmente eu faço uma solução com 15% do pigmento orgânico, no caso aqui eu estou usando o vermelho Red Lake 7, um pigmento lipossolúvel, então eu utilizo 15% dele com um QSP de óleo vegetal. Aqui eu vou fazer uma quantidade pequena, só 10 ml. Eu sugiro que na sua farmácia, quando você for abrir os pigmentos, já faça um vidrinho âmbar de 30 ml, é mais prático. Os pigmentos na bancada, eles fazem muita sujeira, e assim, você deixando ela 30 ml já do pigmento aberto, quando a fórmula entrar, é muito prático dessa solução, você vai usar sempre em torno de 10% dela. A única dica que eu dou é que sempre que você deixar ele já aberto, pré-diluído, quando for utilizar, agitar bem antes de usar, tá? Aqui, no caso do óleo vegetal, estou utilizando óleo de algodão refinado. Normalmente a indústria usa muito óleo de algodão ou óleo de jojoba para trabalhar na abertura de pigmentos. Mas você pode utilizar na tua farmácia qualquer óleo de origem vegetal, mas fique atento só porque alguns óleos eles têm algum residual ou de cheiro ou de sabor. Então procura utilizar óleos que não tenham esse residual. Pode ser o girassol ou algum outro tipo de óleo que seja aí da sua preferência. Só evitar óleo de coco, tá? Porque o óleo de coco ele tende a esbranquiçar e solidificar. Aí com uma bagueta mesmo, você vai mexer bem até você notar que realmente ele está totalmente disperso, não tem mais nada no fundo, e aí ele já vai estar pronto para uso. Bom, vamos lá. Então agora vamos fazer o tom rosa, começando pelo dióxido de titânio revestido. Aqui eu estou usando 1,5%. Eu gosto de trabalhar com eles em saquinhos. Desses saquinhos tipo alimentício, você pode trabalhar num saquinho de sua preferência, só peço que evite utilizar saquinhos muito espessos, que depois no manuseio para fazer a dispersão do óxido de ferro e do dióxido de titânio vai dificultar para você. Já voltamos depois dos pós no saquinho, sempre começando pelos pós e pelos produtos oleosos. Então agora da solução que a gente preparou agora há pouco, do pigmento Red Lake 7 lipossolúvel, vou utilizar dessa solução 10% dela, sempre que você estiver trabalhando com pigmentos orgânicos já diluídos em soluções a 15%, 10% é uma concentração interessante para você ter uma cobertura boa. Seguindo o padrão, vou colocar também o nosso ativo para aumento de volume labial, o Plump Oil Active, produto aí muito interessante para aumento do volume do lábio, aumento de hidratação, que se encontra presente em linhas premium como da Dior e da Kiko Milano. Vou utilizar a concentração do estudo dele, que é de 2%, mas você pode utilizar até 5% do Plump Oil Active na sua formulação.
E aqui agora, para finalizar a parte oleosa, já vou colocar o nosso flavorizante lipossolúvel líquido. É um flavorizante de marshmallow com baunilha, um flavorizante natural, tá? Normalmente uso em torno de 2%. E aí pronto, já estão os pós e os óleos. Agora que é uma parte realmente importante aqui, que é a dispersão do dióxido de titânio. Vocês vão notar que o dióxido de titânio, ele demora um pouco para dispersar, ele vai formando grumos brancos, e a gente só pode incorporar a base de gloss quando ele estiver totalmente disperso. Enquanto ele não estiver totalmente disperso, se você incorporar o gloss, vão ficar alguns pontos brancos na sua base de gloss. Bom, e agora o dióxido de titânio revestido já totalmente disperso, sem nenhum pontinho branco, a gente volta aqui para o nosso suporte, entrar com 2 gotinhas aqui com uma solução de sucralose, e a gente já pode entrar com a nossa base de gloss. A base vegetal, Gloss Gel Glaze Vegan, já é uma base transparente, já mais fluida. Bom, agora eu vou dar algumas dicas aqui de envase do Gloss Gel Glaze Vegan. Apesar de ser uma base fluida, eu sempre acho interessante envasar com seringa e cânula, porque fica mais prático, independente do tipo de embalagem de gloss que você vai utilizar. Então, para isso, eu sempre utilizo seringas de 20 ml. São seringas aí que você encontra fácil no Mercado Livre, em vários locais. A seringa simples, tá? A Luer Sleep, que é uma seringa que você consegue comprar a caixa aí com 50 unidades por R$25, ou seja, 50 centavos cada seringa. Você já embute no preço da sua embalagem de gloss. Existem outras no mercado, como a Luer Lock, só que já são seringas de bico retrátil, muito mais caras e totalmente desnecessárias. E para a gente conseguir vazar do fundo da embalagem para a ponta, aí eu utilizo normalmente essas mangueirinhas. Essas mangueiras são mangueiras utilizadas em aquário, para oxigenação de aquário. Então você encontra desde lojas de aquarismo e até nessas lojas grandes, Pets, Cobase, quando vendem utensílios para aquário. Essa mangueira existe 2 tipos, tá? Ela existe essa que é a cristal, que tem um custo muito acessível e é mais rígida, e tem uma outra que é de silicone, que já é mais cara, mais flexível e não é interessante para o envase do gloss. Bom, agora, primeira etapa do envase, a gente vai medir o tamanho que a gente vai cortar da mangueirinha. Normalmente encosta no fundo da embalagem e já pode vir e fazer o corte. Próxima etapa, a gente já pode, como essa base é bem fluida, eu já consigo colocar, vocês vão ver que ela encaixa, que o encaixe é bem justo, e isso é importante porque se ela ficar folgada, quando você pressionar para envasar o gloss, ela pode soltar e o gloss vai esparramar. Como vocês podem ver, bastante prático. Agora, um pequenininho e sempre deixando um espaço para colocar o batoque e o palitinho. Se você encher muito até a boca, daí a hora que você colocar o palitinho, ele vai vazar. Tá aí, você tem os 2 Gloss Glaze Vegan tonalidade rosa.